Beleza, estamos ao vivo novamente para falar hoje sobre um tema que o pessoal vem me cobrando já há algum tempo, né? Mas aparentemente não tem ninguém online ainda, então eu aguardo. Vamos lá, a galera tá chegando. Pessoal, desculpa minha cara de acabado, desculpa o atraso. Hoje foi um pouco corrido o meu dia, cheguei em casa literalmente agora, tá? Então, por isso a demora. E hoje, como eu tinha prometido, e a galera veio me cobrando já há um bom tempo, a gente vai trocar uma ideia sobre monarquia. Porque o pessoal fica, você é monarquista, por que você é monarquista e tal. Então eu vou explicar um pouquinho sobre isso. E vou contar com a participação do meu amigo Rodrigo Brasileiro, da página Confembras, Confederação Monarquista Fala, do Brasil. Miqueias. Como é que tá a minha imagem, Beleza, cara? Rodrigo? Tá dando problema de sempre ou tá aparecendo alguma coisa? Então, realmente, eu não estou te vendo. Eu não estou conseguindo te ver. Eu vou fazer uma coisa então. Eu vou tentar entrar por outro aparelho, entendeu? Beleza, beleza. Beleza, eu vou sair aqui e vou É, tentar entrar por outro. me dá um pronto no WhatsApp quando for para te chamar. Probleminhas técnicos, como vocês podem perceber. Estou cheio de dor de cabeça também, que problemas no serviço acontece, mas vamos ver se eu consigo chamar ele, ele vai entrar por outro aparelho, para ver se tá certo agora. Vamos tentar novamente e vamos lá. E aí? E agora, como é que tá a imagem? Agora sim, agora eu estou lhe vendo. Então eu acho que é Agora, problema do meu outro aparelho. provavelmente deve ser algum erro de configuração lá. Pronto, estamos aí. Galera, esse é meu amigo Rodrigo Brasileiro. Não, não é um apelido. Ele é brasileiro e tem sobrenome brasileiro e está aqui para falar sobre Brasil. É, porque assim, a galera acha que vocês monarquistas são tudo louco, né? Vocês acreditam em conto de fadas. Não, não acredito em conto de fadas, não. Os exemplos são reais. Só que eu não sou especialista no assunto, então eu trouxe alguém que eu considero especialista no assunto, o Rodrigo, Pô, tô com essa que, moral. curiosamente, como eu sempre digo para vocês, não somos apenas policiais. O Rodrigo também é policial, policial militar, oficial médico da nossa PEMERG, entendeu? E é mais um que, por trás da farda, esconde um grande coração e um cérebro incrível. Se apresenta aí, Rodrigo. Eu já falei demais, já te elogiei muito, o pessoal vai achar que eu estou dando em cima de você. Porra. Então, pessoal, eu sou médico, sou capitão médico da Polícia Militar, né? Não sou militar de verdade, assim, sou daquele militar meu goiaba, que no treinamento que é no chão, aí vem o comandante de companhia e fala assim, porra, pega leve, galera, a pessoa não vai aguentar, entendeu? Então, assim, eu era aquele meu goiaba, né? Fiz medicina, eu sou monarquista desde os meus 10 anos de idade, apoiei a monarquia dentro ali do que o espectro mais infantil permitia apoiar, até que em 2013 eu comecei a acompanhar mais de perto o movimento, e em 2015 eu passei a participar mais quando a gente começou a ir às ruas contra a ex-presidente Dilma Rousseff, pelo impeachment. Aí desde 2015 que eu estou aí na luta, aí participando, né? Não me acho especialista não, mas estamos tentando. Estou colocando as arrobas aqui para o pessoal poder seguir, deixar fixado. Aqui ainda tem caneca do Brasil também. Por falar em caneca, eu fiquei muito interessado naquela máscara que eu vi você divulgando no seu perfil, que tem o brasão da família imperial, uma máscara verde e amarela. Ah, sim, sim. Eu comprei em São Gonçalo, cara. E São Gonçalo, cara. São Gonçalo. Depois eu vejo se eu arrumo o telefone do fabricante. Beleza, show de bola. Confere aí se as arrobas estão direitinho para a galera se situar. Tá certinho, tá certinho. Rodrigo Brasileiro com Fembras. Certinho. Beleza. Então, vamos lá, Rodrigo. A galera
tem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas sobre monarquia, até porque são, me corrija se eu estiver errado, são 31 anos. 131 anos, né? Acho que são 131 anos 131 que o anos. Brasil deixou de ser monarquia para virar essa república de bananas, essa bagunça que a gente vive hoje. E a gente começa esclarecendo o seguinte: por que monarquia? Depois a gente explica a questão da família real, das linhas ali, né, da sucessão, tudo isso. Vamos primeiro diferenciar monarquia de república e explicar que o que a gente prega não é monarquia absolutista. Bom, vamos lá. A diferença entre a monarquia e a república é que na monarquia você tem um chefe de Estado, que é hereditário, e na república você tem um chefe de Estado que, teoricamente, ele deve ser temporário e, teoricamente, eleito por sufrágio universal. O que não é via de regra, já que temos a Venezuela aqui do lado, que é um exemplo que essa temporalidade, essa transitoriedade, ela não é uma regra. Nas monarquias, a gente pode colocar, forçando um pouco a barra, em três tipos. Numa monarquia absolutista, no qual o rei ele não obedece uma constituição. Uma monarquia constitucional, que o rei ele é obrigado a obedecer uma constituição, mas ele ainda tem algumas funções de governo, ainda que mais limitadas em relação ao absolutista. E terceiro, a monarquia parlamentarista, que a gente também pode chamar de parlamentarista constitucional, onde o rei ele é obrigado a exercer uma constituição, e a gente já tem uma evidência mais clara da separação entre a representatividade estatal sobre a chefia de Estado e a representatividade governamental administrativa sobre a chefia de governo. E na República a gente já tem quatro tipos: a República presidencialista, que é o nosso sistema vigente, no qual há uma mistura, uma mescla do que é Estado do que é governo, que é o pior modelo. A monarquia parlamentarista, que é semelhante a uma monarquia parlamentarista. Uma monarquia semi-parlamentarista, onde o chefe de Estado indica o primeiro-ministro. E uma monarquia e uma república semi-parlamentarista, que é quando o parlamento indica o chefe de Estado e o chefe de governo. Beleza. Então você falou, e a galera não entendeu nada, Rodrigo. Não entendeu nada? Porque olha só, vamos lá. A galera aqui gosta de dinamismo, beleza? Então, assim, vamos tentar não focar tanto em técnico. Vamos pegar alguns exemplos mais práticos. Porque, assim, vamos lá. Chefe de Estado e chefe de governo, no Brasil, as duas figuras se concentram no presidente, não é isso? Exatamente. E aí, numa monarquia, onde você tem a separação entre o chefe de Estado e o chefe de governo, o que o chefe de Estado faz e o que o chefe de governo faz? O chefe de Estado, ele age da representação do povo e age representando esse povo, tanto fora do país quanto internamente, frente a esse governo. Ele é um símbolo vivo da nação. Ele representa uma casa imperial, uma instituição, casa imperial, e essa casa imperial, ela é a representatividade do povo. Ela simboliza, ela personifica um povo, uma história, uma tradição. O que é o Estado? O Estado é o ente permanente da nação. É a fronteira, é a língua, são os hábitos, a religião, que mudam com menos frequência que o agente transitório, que é o governo, que é quem administra esse Estado. Não sei se eu fui claro ou se eu fui muito técnico. Então, no caso, você estaria dizendo mais ou menos o seguinte: o rei, ele funciona como se fosse um pai, né? Se a gente pegasse o país como uma nação, o rei ele seria o pai. Ele representa aquela família efetivamente, e o primeiro-ministro, ou a figura que vai ser o chefe de governo, a gente pode considerar ele como se fosse uma governanta da casa, uma babá, que ela auxilia eu gosto na da casa. O rei, ele é o dono do imóvel. E o primeiro-ministro é o inquilino que está morando. Mas aquele inquilino vai sair, o dono vai ficar. Entendi. Então, justamente por isso que o rei, por ser o dono, ele é o cara que vai ter um zelo maior, vai ter uma preocupação maior com a casa. E se por ele tem uma visão diferenciada. E aí, justamente, se o inquilino zoar tudo, ele pode expulsar esse inquilino, é isso? Ele pode expulsar esse inquilino. Claro, tem um rito, não é assim tanto da cabeça dele, você tem um rito próprio. Por exemplo, onde é que está o Fernando Henrique hoje? Ninguém sabe. Sim. Você está sustentando o Fernando Henrique, mas você não sabe onde ele está. Se ele fez bem ou se ele fez mal, isso não respinga muito nele, não respinga muito na família dele. Sequer respinga muito no partido dele. O que o rei faz respinga nele. Até hoje, por exemplo, o
o rei Juan Carlos parece que não foi um bom rei. Isso tem respingos na família real. Até príncipes que já foram expulsos da linha sucessória por má conduta, isso respinga na família real. Então, esse olhar é muito diferente. O grau de responsabilização é muito diferente. Até porque, justamente o exemplo que você citou, Fernando Henrique sumiu. Se ele estiver na Bolívia, se ele estiver na Suíça, no Canadá, se ele estiver em outro planeta, acabou. Para ele não importa mais. Mas o rei não tem mais como ir embora. O rei fica marcado, né? A Fica atuação marcado. dele, porque é permanente, não é isso? Então, a gente pode entender que o rei ele vai ter um compromisso maior com a nação pelo fato de que ele só pode ser um rei forte se o país dele for forte. E não tem como ele fazer a besteira dele durante 4 anos de mandato e depois se esconder. Porque ele vai estar ali com a cara tapa e vai ficar respingando, né, o tempo todo nele e na família. É isso? Exatamente. Os filhos, você vê até hoje se a família, entre aspas, responde por condutas de Dom Pedro I, por exemplo. O pessoal ainda meio que cobra, para você ver como é que tem a ligação do histórico. E só para esclarecer, estão perguntando da onde que é o rei Juan Carlos. O rei Juan Ele é da Carlos é da Espanha. Espanha. É porque, Da assim, Espanha. galera, existem muitos países que ainda têm o regime monárquico, tá? É que parece que a galera não... O único exemplo que se tem é que é a Inglaterra, né? Parece que só a Inglaterra é um regime monárquico, mas não. A Espanha é um regime monárquico, a Inglaterra, toda a questão do Reino Unido ali, que inclui País de Gales, Escócia, E Irlanda do Norte. Irlanda do Irlanda do Norte. Norte. O Japão também é uma monarquia até hoje. O Canadá, embora haja alguns questionamentos, o Canadá também ainda é uma monarquia. É uma monarquia, Canadá é uma monarquia. Entendeu? Então, assim, inclusive, os países, quando você vai pegar os rankings da ONU, da Unesco, os países que têm o melhor desenvolvimento humano, o melhor IDH, eles são, a maioria são monarquias. Geralmente, quando sai uma lista de 10, 7, 8 são monarquias, não é isso? Atualmente, 5 dos 10 países com melhor IDH são monarquias. Mas não é só o único índice que a monarquia ganha. Índice de prosperidade, a monarquia ganha. 7 dos 10 países mais prósperos do mundo são monarquias parlamentaristas. No índice de democracia, 6 dos 10 países mais democráticos do mundo são monarquias parlamentaristas. No índice de percepção da corrupção, os países mais honestos também são monarquias parlamentaristas. Índice de qualidade de vida, a monarquia ganha também. Então, a gente não precisa pegar só um dado internacional. Quando a gente pega vários dados internacionais feitos por entidades diferentes, o IDH é feito pela ONU. O índice de prosperidade é feito pelo Legatum Prosperity Institute. O índice de percepção da corrupção é feito pelo The Economist. Então, são institutos totalmente separados, totalmente independentes. E todos eles trazem que a monarquia parlamentarista ela é superior ao sistema presidencialista. Entendi. E justamente você falou da questão democracia, né? O pessoal pensa que democracia que a monarquia não é democrática. E a galera não entende isso. Que apesar de você ter um rei que ele é permanente no governo, durante a monarquia você tem eleições sim. Você elege os seus parlamentares, você elege os prefeitos, você elege os governadores, os vereadores. A diferença é que o rei ele assume o papel de guardião real da nação, que hoje é um papel que delega ao STF. Né? E a gente vê que, na prática, o STF está com o rabo preso com um monte de gente, porque o ministro ele chega ali indicado pelo presidente A, pelo presidente B, né, a maioria deles, então eles acabam devendo favores na hora de julgar. Já o rei ele não tem dívida com ninguém. O único compromisso dele é com a nação. Por isso, a monarquia ela é democrática sim, apesar de não haver eleições para o rei, não é isso? Você não ter eleição para chefia de Estado. Justamente o critério de não ter eleição e você ter um critério pré-definido, que é a hereditariedade e a primogenitura, é você evitar a quebra partidária. Essa é a grande sacada da monarquia parlamentarista. Você consegue ter uma chefia de Estado que não é sujeita a nenhum partido,
Então, ou seja, nenhum partido ele consegue simultaneamente a chefia de Estado e a chefia de governo. Então, isso garante ao rei uma maior isenção numa situação que ele precise, por exemplo, dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Para o governo, que é a entidade que faz as leis, há eleições periódicas, inclusive há mais eleição e mais participação popular que nas repúblicas presidencialistas, que você elege aquela figura, você engessa a situação do governo, você acaba tendo que fazer o chamado presidencialismo de coalizão, porque no sistema presidencialista você tem um presidente que ele é sempre minoritário, e você vê, passa governo, sai governo, é de direita, é de esquerda, todos eles caem no presidencialismo de coalizão. Sim, hoje uma crítica que tem sido feita ao presidente Bolsonaro é que ele está, né, nas palavras dele, iniciando o namoro com o Rodrigo Maia, e isso acaba preocupando a galera que votou nele, eu votei nele, né? Ele não tem opção. Ele não tem opção. Ele não tem opção. Ou é isso ou ele sai do governo. Ou ele tenta ali controlar fazer alguma coisa, ele não tem opção, porque ele saiu do modo Bolsonaro candidato para modo Bolsonaro estou tentando sobreviver. Ele está em modo de sobrevivência. Já tem mais de 30 pedidos de impeachment contra ele. Então, para você articular o impeachment com um presidente que não quer, que manter uma conduta, digamos assim, muito distinta em relação ao Congresso, o sistema ele te favorece para isso. O Temer, com 95% de rejeição, conseguia governar melhor do que ele. Como é que pode? Bolsonaro, um presidente altamente popular, um presidente que consegue mobilizar setores para ele, até Brasília, manifestar apoio a ele. Você vê que o apoio das ruas e o apoio da população não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente. Então, um regime que permite que um presidente com alto índice de popularidade não consiga governar praticamente nada, esse regime é democrático? Lógico que não. Quando a gente vai para a ciência, porque uma coisa é o que o pessoal diz, outra coisa é a ciência. Quando você olha na ciência, o que a ciência diz? Que regime parlamentarista é melhor que regime presidencialista. E que regime parlamentarista, quando monárquico, ou seja, quando a chefia de Estado ela não se curva em um partido, que esse regime sim é o mais democrático. E assim, eu achei interessante o que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra recentemente. Eu não lembro se foi no início desse ano, no final do ano passado, que a Inglaterra, o Reino Unido, né, como um todo, estava saindo da União Europeia. Né, por diversos motivos, por questão da política de imigração da União Europeia, pela questão de segurança do próprio país, com muitos estrangeiros vindo, causando algum transtorno, e também na questão econômica, porque a forma de condução que o governo britânico tem garantiu que a libra esterlina, até hoje, ela tenha um poder aquisitivo maior do que o próprio euro, né, na prática. E o que eu vi acontecer foi que, quando a coisa começou a ficar muito tumultuada dentro do parlamento, e ficou aquela briga entre permanece na União Europeia, sai da União Europeia e tal, o que eu vi a rainha fazer? Ela foi lá e simplesmente falou, olha, acalmem seus ânimos, paralisou o trabalho do parlamento durante algum tempo, e o interessante é que não houve uma comoção popular dentro ali do Reino Unido, dizendo, não, nós estamos vivendo um regime de exceção, porque é papel constitucional da rainha fazer essa intervenção para acalmar os ânimos e restabelecer a ordem, né? Quando o país está caótico. E aí o que eu vi foi uma grande confiança da população britânica na rainha quando ela tomou essa postura, não foi isso? Só para lembrar o seguinte, das monarquias parlamentaristas, o rei, ordinariamente, ele só age na recomendação do primeiro-ministro. Então, assim, ela não fez uma intervenção simplesmente porque ela quis, fazia parte do rito do cargo dela. Só que internamente, porque a Rainha Elizabeth ela é muito prudente, ela não emite opinião pública, mas internamente ela se manifesta. O primeiro-ministro, semanalmente, ele é obrigado a prestar contas à rainha, porque, na verdade, o governo é dela. Há uma concessão para que o primeiro-ministro exerça aquele governo que é dela. Então, por isso que semanalmente ele vai lá, ele se curva diante dela e presta conta. Nisso ela tem uma experiência acumulada, então ela pode emitir opinião, pode orientar.
mas assim, ela não age muito assim, porque ela quer. Isso nem Dom Pedro II podia fazer muito, embora com o poder moderador ele até tivesse um pouco mais ampliado as questões dos poderes governamentais, mas o exercício até do poder executivo, que também era de chefia do imperador, era mediante seus ministros. Então, no caso, quando você diz que o governo é da rainha e ela faz uma concessão ao primeiro-ministro da Inglaterra, você está dizendo que, na verdade, a rainha não é representativa, ela tem muito poder sim, só que a Inglaterra vive uma situação de estabilidade política que não necessita da intervenção da rainha. Seria isso, em outras palavras? Seria isso, seria isso. Então, não é de praxe um monarca britânico intervir. A gente só tem que lembrar uma coisa, uma monarquia não é igual a outra. Tá? Por exemplo, na Espanha, recentemente houve intervenção, acho que foi uns 2 anos, se não me engano, houve uma intervenção do rei, mas foi na recomendação do primeiro-ministro. O rei também agir fora da recomendação do primeiro-ministro é só numa situação da excepcionalidade, porque isso é uma ruptura dentro do processo democrático. Eu acho que no Brasil aconteceria algumas vezes, né? Eu acho que a população ia pedir uma intervenção do rei, do imperador, no caso, com mais frequência, porque aqui a situação não é tão estável. Mas, ordinariamente, o rei ele age na recomendação do primeiro-ministro. E assim, dentro do cenário atual hoje, dentro do caos que está o Brasil, e esse mando e desmando, e o STF passa por cima do presidente, o presidente faz um decreto, e o Congresso diz que o presidente não tem competência de fazer o decreto, e aí vai lá e faz uma lei por cima, aí depois o STF diz que a lei do parlamento também não vale, tem que ser a interpretação constitucional deles. Como é que você imagina que o imperador no Brasil, hoje, estaria administrando essa situação? Uma das prerrogativas do poder moderador era afastar juízes, seja de qualquer instância for, se houvesse uma queixa contra eles. Lembrando que naquela época não tinha um Conselho Nacional de Justiça. Hoje isso teria que ser adaptado, porque a gente tem um CNJ. O problema é que o CNJ ele é controlado pelo judiciário, então você não tem um controle externo do judiciário, e como o judiciário não é um poder eleito, e não é um poder transitório, uma vez nomeado ministro do Supremo, aquela permanência, a princípio, entre aspas, é para sempre, ele não é um poder que tenha muitas contas a prestar. Então, o que acontece? Ele acaba exercendo um poder moderador e um controle sobre o legislativo e executivo. A prática é essa, porque o presidente foi eleito. Aprova-se uma lei e o judiciário diz que ela não é válida, que não é obrigado a aplicar, isso mostra que ele tem um poder de moderação. Então, o rei poderia agir mediante um processo, não é uma coisa aleatória, afastando o ministro do Supremo. Isso poderia acontecer, ele teria poder para isso. Claro que isso teria que ter toda uma mobilização popular, uma grande manifestação, e o rei só tomaria o ministro do Supremo, como qualquer juiz, ele tem direito a ser escutado, ele tem direito a ampla defesa ou contraditório, mas, de qualquer forma, eu acho que essa figura de você ter a possibilidade de um chefe de Estado suprapartidário afastar um ministro, eu acho que isso daria um freio. Porque hoje, quem é que freia o STF? Ninguém. Quem é que freia? Ninguém freia o STF. O CNJ freia o STF? De forma alguma. Não freia. Então você tem que ter esse poder separado. Tanto que hoje o que se fala, eu vi uma reportagem, uma entrevista com o Luiz Felipe, o repórter até utilizou essa frase. A Suprema Corte age como um poder moderador? De fato age, só que não é da sua natureza. Primeiro que ele é de uma... Não, tô te ouvindo bem. Está me ouvindo? E Tô te segundo, ouvindo bem. que a função do STF é guardar as leis. Não é moderar o funcionamento das instituições. Essa função no Brasil a gente não tem, a gente perdeu essa figura. Por isso que o pessoal pede intervenção militar para limpar Congresso. O que foi o pedido de intervenção militar em 64? Há um problema das instituições, queremos um poder moderador para estabilizar a situação. Só que aí botou o exército, ficou moderando por muito tempo, não era por aí. Porque o rei age cirurgicamente. Vamos supor,
em relação ao parlamento. Ele pode dissolver a Câmara dos Deputados para convocar novas eleições. Ou seja, ele faz uma limpa, ele faz uma troca. O que acontece quando você utiliza como poder moderador aquele que não tem função moderadora? Você leva a crises, a períodos de crise. Você perpetua crises. Sim, eu costumo dizer que, quando me perguntam sobre monarquia, eu falo que o rei ele é como um pai, né? Não sou eu que escolho o medicamento do meu filho. Eu levo no médico. Só que se eu achar que o médico não está dando tratamento adequado, eu vou trocar ele de médico. Da mesma forma de escola. Não sou eu que leciono para o meu filho. Mas se eu achar que a escola, o professor não está educando adequadamente, eu vou simplesmente mudar o meu filho de escola. E eu vejo muito isso, o rei assumindo esse papel. E é isso que eu tento passar para a galera que me pergunta sobre monarquia. Mas aí a pergunta que me fazem, e se o rei for abusivo? Se o rei, mesmo dentro de uma monarquia parlamentarista, constituída, com todo um sistema legal ali estabelecido para que ele funcione, se o rei ele abusar dos seus poderes, como é que a gente depõe esse rei? De quem é a responsabilidade, a competência para agir em cima dele? Olha, em nenhuma constituição monárquica que eu lembre venha dizendo como depor o rei, porque na verdade o rei ele acaba respondendo diretamente à população. Então o que acontece na prática? Perdeu a popularidade, o rei cai, ele abdica. Você não tem aquele processo muito longo. A gente tem exemplo na história do Brasil. Dom Pedro I, 9 anos depois de proclamar a independência, ele perdeu o apoio popular, porque ele se envolveu muito em questões dos portugueses. Inclusive, a gente chegou até a corte portuguesa, depois do Brasil independente aqui, que era a corte de Dona Maria II. Isso gerou um mal-estar muito grande. Ele perdeu o apoio popular, ele teve que abdicar. Na Constituição brasileira, belga, japonesa, espanhola, a Inglaterra não tem Constituição escrita. O rei é considerado uma figura inviolável. Então ele não pode ser processado. Porque o juiz do rei é o povo. Então, na Espanha, o rei Juan Carlos perdeu a popularidade. O que aconteceu? Ele saiu. Ele abdicou. Mas, assim, em situações de... Já me perguntaram se o rei fica louco. Você tem mecanismo de afastar. Você tem mecanismo de afastar. E aqui, deixa eu pegar aqui na Constituição. Pena que podia ter deixado na Constituição de 1824. Enquanto você pesquisa aí, eu vou dando uma pincelada sobre isso. Assim, galera, como a gente estava dizendo, o rei ele não depende de apoio partidário, ele não depende do grupo político A ou B para estar lá. Ele presta contas única e exclusivamente ao povo e ele só vai ter como ser um rei forte se ele for forte. O que eu vejo, o pessoal pergunta muito, mas isso... Posso só responder a pergunta? Claro. Perguntaram aqui, ele sai por vontade própria? Não, ele sai porque ele não tem nenhum tipo de sustentabilidade. O rei, quando perde a popularidade, ele é forçado a abdicar, porque senão ele prejudica a instituição família imperial ou família real. Ele não tem força. O que a história tem mostrado? Que o rei que ele perde o apoio popular, ele não consegue se manter. Ele abdica, ele simplesmente abdica, porque se ele não abdicar, corre o risco de você ter uma ruptura democrática, uma ruptura no sistema muito maior. Ele é deposto. Não há um rito para deposição. Assim como, por exemplo, os Estados Unidos não têm definido rito para impeachment. Né? Você não tem um rito definido de deposição. Mas uma vez que ele caia no descrédito popular, ele é forçado a depor. Isso sem precisar de rito. Simplesmente porque a história acontece. É o que a história tem mostrado. O rei Juan Carlos fez isso recentemente. O rei Juan Carlos, que você começou citando, lá da Espanha, ele fez isso. Ele passou por diversos... Você sabe o que fez? Pode falar. O que fez ele cair, o último, acho que assim, a gota d'água foi quando ele foi caçar na África. E ele botou a foto com um rinoceronte, o povo ficou puto. O que ele fez? Ele abdicou. Ele abdicou. Sim, e é justamente nisso aí, em seguida, a Elisângela Fernandes está perguntando, mas se ele abdicar, quem o sucede? É alguém da família real? Sim, vai ser o próximo na linha de sucessão. É o primogênito. E, mas o que garante que esse cara que vai ser o rei, o primogênito ou o próximo, vai ser um bom governante? E aí
onde eu costumo responder a pergunta de quem seria o rei hoje, tá? Você não está falando de botar como rei um cara que era sindicalista, um cara que era professor, um cara que foi militar e ingressou na carreira política posteriormente. A gente está falando de pessoas que são educadas desde o nascimento para assumirem esse papel. Não são pessoas comuns. Assim, são pessoas de carne e osso como nós, não tem sangue azul, né? Apesar da brincadeira tradicional de falar sangue azul, sangue real. Não, eles sangram como nós, mas têm uma educação, são cobrados de maneira diferente. Entendeu? A forma como eles aparecem na mídia reflete muito. Você vê os príncipes na Inglaterra, um deles saiu com uma fantasia, acho que uma fantasia nazista, no equivalente a um carnaval deles, e aquilo deu uma repercussão que abalou a estrutura política ali do Reino Unido, que ele foi obrigado a pedir desculpa. E o que acontece no Brasil? A família imperial ela se dividiu em dois ramos, tá? O ramo de Petrópolis e o ramo de Vassouras. O que isso quer dizer? Que os descendentes ali da princesa Isabel, eles foram seguindo rumos diferentes, caminhos diferentes. Só que eles mantiveram a tradição da Constituição de 1824, que dizia que para o descendente de Dom Pedro ter direito ao trono brasileiro, ele precisava se casar com pessoas de linhagem real. O que isso significa? Que ele não pode se casar com qualquer um. Ele tem que se casar com uma pessoa que tem direito ao trono em outros países. Tá? E isso eles vêm mantendo até hoje. Mas vejam, o ramo de Vassouras. Porque o ramo de Petrópolis, por volta de 1930, salvo engano, talvez o Rodrigo vai saber precisar melhor a data. Gente, a data eu não decorava nem no colégio, né? Mas assim que teve o golpe republicano, a família foi exilada e foi morar na Europa, né? O filho mais velho da princesa Isabel, ele quis casar com uma pessoa da nobreza, mas assim, como se fosse de uma casta inferior da nobreza, não era de uma família principesca, e aí ele abdicou, o filho mais velho da princesa Isabel. Isso foi assinado por ele, o Diretório Monárquico no Brasil, que era como se fosse o secretariado da família imperial no exílio, aqui no Brasil, recebeu a notícia, ficou tudo registrado, e aí se assumiu o segundo filho da princesa Isabel. Ele que... Como é que é o nome dele? Agora, acho que é Dom Luiz Henrique, se eu não me engano. E aí o filho mais velho, quando ele morreu, o filho mais velho dele assumiu a Casa Imperial, e quando ele morreu, assumiu Dom Luís de Orleans e Bragança, que foi quem manteve os monarquistas unidos por todo esse período. Desde 81, que Dom Luís chefia a Casa Imperial, e desde esse período que ele vem fazendo aí esse, digamos assim, esse estágio, né? Que é um aprendizado, né? A instituição Casa Imperial, você tinha falado em questão da formação do rei, o rei é aquela pessoa, o príncipe regente, a família imperial, é aquela pessoa que faz um estágio permanente dentro daquela função de representatividade. Então ele aprende muito desde cedo sobre a história do povo, tem noções de ciência política e tem a vivência prática um pouco, de assistir o despacho com o ministro, despachar o ministro com a regência. Então quando ele assume um trono, ordinariamente... Lê meu comentário, tá passando a cola. É que ele estava passando as datas ali. As datas que eu estava falando, ele foi passando as datas para a gente no comentário. Então, quando o príncipe herdeiro ele assume uma casa imperial, ele assume uma chefia, ele já tem algum grau de experiência. Essa pergunta muito, mas e se o rei for ruim? Claro que isso é um risco. Não tem como a gente achar que em qualquer instituição formada por humanos há risco. Por exemplo, há risco de algum governador que apoiou Jair Bolsonaro, fez campanha em cima de Jair Bolsonaro, há risco desse governador ter superfaturado respirador? Há risco. Mas muita gente... Rodrigo, não, eu já tive um problema hoje. Eu já tive um problema hoje. Não, eu não estou dizendo o nome. Não, a responsabilidade é minha. Eu não estou dizendo o nome. Mas a responsabilidade é minha. Houve um governador na história da República Brasileira que apoiou Jair Bolsonaro, teve um grande apoio da população, e esse governador
supostamente está envolvido num esquema de corrupção com respirador, superfaturado. Não vou dizer o Estado. Cada um que faça aí a sua consciência. Não vou dizer o Estado. Mas há risco. Aí o que você vai fazer? Então não vamos votar para governador nunca mais? Gente, botou ser humano, botou risco. Entendi. Agora, vamos pesar o risco e o benefício? O risco de um chefe de casa imperial, de um chefe de Estado, ele botar em risco tudo a perder por um mero capricho, é maior do que o risco de que um governador superfaturar respirador? É isso que a gente tem que pensar. Porque às vezes a gente teoriza muito e fica vendo risco onde não tem e criando risco onde não existe. E vamos olhar ao longo da história. Você acha que quem é que vai superfaturar um respirador? Quem é que vai fazer um rombo milionário de uma empresa do Estado? Um presidente aí sindicalista ou a Rainha Elizabeth? Primeiro que ela já não tem poder para indicar tanta gente para estatal. Ela já não tem tanto poder assim. No presidencialismo, qual é a raiz do problema do presidencialismo? Concentrou poder. O presidente é muito poderoso. Esse é o problema. E o parlamento do outro lado também é muito poderoso, porque ele não pode ser dissolvido e a população fica ali olhando com cara de babaca. Então, a gente tem que olhar ao longo da história da humanidade e ver o que tem menos risco. Zero risco não existe. Não quer ter risco, morre. E ainda assim há risco de ir para o inferno. Mas assim, vivendo tem risco. Agora, qual é o risco que é maior? É isso que a gente tem que pensar. É o risco da concentração de poder ou o risco da divisão de poder? E aí o que acontece? Então, considerando que eles vêm mantendo essa tradição até hoje, os membros da Casa Real que nós apoiamos para assumirem o trono do Brasil, caso a gente consiga que o Brasil volte a ser uma monarquia. Quando? Quando? É casa, quando? Isso é questão de tempo. Isso é questão de tempo. São os membros do ramo de Vassouras, tá? Então, hoje, o chefe é Dom Luiz, é o primeiro que viria a assumir. E por quê? Nessa de continuar se casando com pessoas de linhagem real, em hipóteses remotas, você tem a possibilidade de que um brasileiro assuma um trono em outro lugar. Porque esse tipo de casamento, ele é feito não só para fortalecer, não só para educar aquele membro da família real, mas como para fortalecer politicamente o próprio país. Você vê hoje, por exemplo, hoje o Bolsonaro está se aliando muito, né, aos Estados Unidos. Mas anteriormente, nos governos anteriores, nós tínhamos uma aliança mais com Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, só coisa boa. E os países maravilhosos, excelentes, excelentíssimos. A Coreia do Norte está com caso zero de coronavírus, né? Caso zero de coronavírus, porque não existe coronavírus na Coreia. Não tem. Você vai procurar noticiário, não tem coronavírus na Coreia, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo por lá. E, assim, é porque lá ele foi proibido de entrar, ele não tem passaporte. O passaporte dele não é aceito. E aí o que ocorre? Quando você tem esse modelo de casamento organizado entre famílias reais, você tem um vínculo político muito mais forte, que é um laço familiar, e pessoas sendo educadas para governar desde cedo. Desde cedo. Mas aonde que eu queria chegar com isso? Vamos lá? Assim, e aí fica um outro ponto que a gente tem que destacar, que quando houve essa separação, o que ocorreu? Por que o movimento monarquista, aí vem a pergunta, mas o movimento monarquista é tão pequenininho, é tão fraco? Não, gente, não é. O movimento monarquista é grande, é um movimento forte, mas que tem uma certa dificuldade de se organizar. Por quê? Porque o movimento monarquista ele não se organiza em torno de um partido, ele se organiza em torno da família real. E isso acaba gerando uma certa dificuldade, porque não tem recurso à família real. Não é uma família pobre, mas também não são ricos, bilionários, como algumas pessoas costumam pensar. Até porque a grande dúvida é relativa geralmente à cidade de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, né? Porque até hoje, qualquer transação na cidade de Petrópolis, a gente tem que pagar imposto para a família real. Gente, vamos explicar isso. Como é que isso funciona? Olha só. Petrópolis não era uma cidade. Petrópolis era um terreno de Dom Pedro. Tá? Não era a cidade como é hoje.
Quando a família real sofre o golpe republicano e é expulsa do Brasil, a República toma tudo que era da família real e distribui, vende, loteia, faz o que quiser. A família real vai ficar proibida de pisar no Brasil, salvo engano, até 1930. E fica proibido se falar em monarquia por muito tempo no Brasil. Quando a família real volta para o Brasil... Até 88. Até 88 era proibido se falar em monarquia, não é isso? Só com a nova Constituição que a gente pode falar. Não era que necessariamente era proibido, é que a monarquia era uma cláusula, a república era uma cláusula pétrea, então era algo que não poderia ser questionado. Não havia um crime de falar em monarquia, mas você havia uma razoável censura legal, uma censura constitucional, digamos assim. E aí o que ocorre? Quando a família imperial ela pode voltar para o Brasil, já se passaram mais de 40 anos e Petrópolis já tem gente morando ali. Só corrigir aqui, foi em 1922 que o exílio acabou. Sim, então, o pessoal tá bom de data, hein, Lucas? Tá de parabéns, hein? O Lucas é bom de data. Acho que o Lucas é professor de história. Nota 1000 no Enem. E aí o que ocorre? Eles só vão poder voltar para o Brasil em 1922, ou seja, 23 anos depois. E aí você já tem a cidade de Petrópolis ali já loteada, um monte de família lá. Aí o que a família imperial vai fazer? Vai chegar e vai expulsar todo mundo do terreno deles? Diversas famílias, comércios estabelecidos, tudo? Não. Então, já que o terreno era deles, basicamente se faz o seguinte, olha, vocês continuam lá, mas a terra é minha. Então, para toda transação relativa a terreno que ocorrer lá, vai existir um percentual que vai ser dedicado à minha família, porque vocês simplesmente tomaram essa terra de graça. Basicamente, em termos muito leigos, o caso de Petrópolis é isso, mas não é só a família imperial que tem o laudêmio. O laudêmio foi executado para diversas outras pessoas, diversas outras famílias, em vários outros lugares do Brasil, de pessoas, às vezes latifundiários, fazendeiros, que em algum momento tiveram suas terras tomadas de maneira ilegal, e quando foram voltar, as terras já estavam ocupadas, e para não ocorrer um movimento de desocupação, de desalojar um monte de famílias, de comércio, toda uma sociedade que estava estruturada ali, se estabelece o laudêmio, que é para indenizar, digamos assim, os proprietários daquela terra que perderam aquele espaço ali. Certo? Só estou mandando pergunta, certo? Certo, estou escutando, você está falando, eu estou escutando. E, vamos lá. Só para lembrar que eles não, a parte da família que ganha não é transação sobre qualquer terreno em Petrópolis, é só sobre o centro histórico ali de Petrópolis. Não é na cidade inteira. Mas também, se quiser tirar, tô nem aí mesmo. Também tem que tirar. Tô nem aí. Dom Luiz não ganha mesmo? Se ainda fosse algum cascalho para Dom Luiz ajudar a levar a causa, Dom Luiz não ganha. E aí, justamente nessa divisão, o ramo de Petrópolis, que fica recebendo lá a farpelinha ali do laudêmio. E o que aconteceu? A gente passa, né, de 1889 até 1988 sem poder falar em monarquia. Assim, sem ter espaço para debater a monarquia. Sem ter espaço, não tinha espaço. Quando a família imperial pode voltar ao Brasil, gente, em 1922. O que estava acontecendo no Brasil em 1922, gente? A gente estava numa estabilidade política gigantesca. Você tinha ali disputas de café com leite, Getúlio Vargas entrando, uma série de coisas acontecendo, de disputa interna dentro da República. Como é que o cara vai chegar quase 30 anos depois e falar, gente, olha só, eu vou ser rei? Com o nego se matando, estabelecendo quase uma guerra civil no Brasil. Era inviável a família imperial voltar a falar nisso. Os monarquistas que viveram ali o finalzinho do segundo reinado, muitos foram presos, isso os livros de história tradicional não contam. Os defensores da monarquia foram presos, foram mortos. Teve o caso da Guarda Imperial Negra, que pouquíssima gente ouviu falar, que eram cerca de 2.000 negros recém-alforriados pela lei Áurea, que faziam a guarda da Princesa Isabel voluntariamente e foram mortos pelo Exército Brasileiro. E então você tinha um período de instabilidade política muito grande, os defensores da monarquia ou presos ou mortos, e aqueles que viveram o período ali
de Dom Pedro II já estavam ficando velhos, né? Aí quando a gente vai novamente poder debater a monarquia de maneira mais efetiva, vai acontecer quando? No plebiscito de 93. 100 anos 93, depois do que era previsto. 100 93 o anos, plebiscito. 104 100 anos anos. depois do fim da monarquia. Ou seja, você não tinha ninguém vivo mais que viveu ali o período. Ainda tinha, acredita? Ainda Tinha? tinha. Gente, Tinha. pô, O mas último súdito que. Eu vou fala. pesquisar, cara, mas assim, o último súdito do Império morreu acho que há uns 20 anos. Mas o cara viveu. Então mas ele tinha o quê? Uns 5 anos na época de Dom Pedro, né? Ele não teve nem tempo de entender. Vou pesquisar Coitado. aqui, enquanto você vai falando aí, morre. Pesquisa aí, morre o último súdito do Império. O último súdito do Enquanto ele Império. pesquisa lá, Quem, eu cara? continuo aqui. E aí o que acontece? Então você tem 104 anos, 104 anos de fim da monarquia no Brasil, os livros de história reescritos, porque vamos lá, a história é reescrita pelos vencedores. E quem foi o vencedor? Os republicanos, né? Você tem esse período todo, e aí eles reescrevem a história dizendo o seguinte, olha, basicamente existe monarquia absolutista, Dom João VI, Dom Pedro Aqui, I, ó, Dom Pedro peguei a II. data. Peguei a data. Você sabe quando morreu o último súdito do Império? Hum. Quando? 2017. Quanto? Quando? 2017. Que isso, cara? Ele tinha o quê? 120 anos? 129 anos. Rapaz! Eu espero chegar, eu espero viver tanto assim. E aí o que vai ocorrer? Você tem todo um período de desinformação, um século de desinformação, porque quando os livros de história citam monarquias, eles citam da seguinte maneira: é monarquia absolutista, que o rei mandava cortar a cabeça de todo mundo, né? Aí Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles dão uma pincelada no livro de história, aí voltam lá para a Revolução Francesa e falam: olha, os franceses detestaram a monarquia e mataram o seu próprio rei, agora vamos botar a monarquia no Brasil. E aí, um fato interessante é que, apesar de Dom Pedro ter sido deposto no Brasil, ele foi recebido na França, que poucos anos antes tinha decapitado seu próprio rei, ele foi recebido com honras de chefe de Estado, porque a França reconhecia a importância de Dom Pedro II. Dom Pedro II era um cara tão fenomenal que ele foi fazer uma visita nos Estados Unidos e recebeu, se eu não me engano, 2.000 e poucos votos para presidente dos Estados Unidos sem estar concorrendo. Eu acho que no estado do Mississippi, se eu não me engano. Cara, assim, tem muita coisa que se fala que eu nunca li. Eu tô lendo o livro do Paulo Resutti agora. Eu ainda não cheguei nessa parte. Estou na Guerra do Paraguai, né? Eu vou confirmar, cara, porque assim, também esse pessoal fala muita coisa que eu não sei se é bem assim. Eu nunca li de fato de fonte confiável que ele realmente que ele recebeu o voto nos Estados Unidos, né? Isso eu nunca li. E aí, assim, aí quando vão... Ah, beleza, passou esse tempo todo, agora vamos sim votar a monarquia. E isso por quê? Porque com a Constituição de 88, quando a Constituição falou que todo poder emana do povo, então já que todo poder emana do povo, vamos fazer uma consulta ao povo, se eles querem ou não monarquia. 103 anos depois, sem ninguém ter vivido nada, sem ter acesso, como a gente tem hoje, à internet, a tudo que... todo o material que as pessoas estão disponibilizando por aí, o que o brasileiro tem para pesquisar? Vamos pesquisar aquilo que a gente aprendeu na escola. O que a gente aprendeu na escola? Que o rei vai mandar cortar a cabeça de todo mundo, que o rei vai enriquecer e a gente vai viver usando trapos. Aí, para melhorar ainda mais um pouquinho, eles não disseram assim, no plebiscito, olha, não, vamos votar em 2 sistemas aqui, a gente vota em república e monarquia. Não, era votar entre república e monarquia, ainda tinha que escolher se era parlamentarismo ou não, ainda tinha que escolher dentro da monarquia se você queria a família do ramo de Petrópolis ou ramo de Vassouras. Não, não, e isso na cédula não teve, não. O que aconteceu foi o seguinte, na época do plebiscito, se ressuscitou uma questão, se ressuscitou não, criou-se uma questão que nunca existiu. Eu não lembro o nome realmente do filho mais velho da Princesa Isabel. A abdicação dele, ela foi pública, ela não foi uma coisa reservada, ela foi pública e ao longo da história do movimento monarquista brasileiro, ela sempre foi reconhecida. Para se causar divisão no plebiscito, já que a gente sabe que todo reino dividido acaba em ruínas, diz a Bíblia Sagrada,
começou-se a se fomentar, e até muito pela postura do pessoal de Petrópolis, talvez interessante, que nunca tiveram de fato responsabilidade com a causa, se começou a fomentar que havia essa divisão, que havia essa disputa, que havia. Tanto que assim, que eu nem utilizo esse termo de ramo, parece que a gente está falando de uma árvore. A família imperial é uma só, chefiada por Dom Luís. Na época do plebiscito, para se criar uma contenda e dividir, aí que se criou essa história, na verdade. Inclusive, essa história ela foi o alicerce para proibir que os príncipes fossem à televisão. Então, a gente foi altamente boicotado no plebiscito. Primeiro boicote, não tínhamos dinheiro. Segundo boicote, os príncipes não puderam ir para a televisão. Isso já foi uma cagada do caralho. Pode falar palavrão no seu Pode, canal? fica à vontade, fica à vontade. Ah, tá. Isso já foi uma merda. Porque o seu representante não pode falar. É você ter uma eleição presidencial cujo candidato a presidente não pode falar. Fala-se por ele. Terceiro, o plebiscito seria no dia 7 de setembro, vendo que apesar de todos os boicotes, aquele sentimento monárquico que é nato do povo... Desculpa, não falo mais palavra não, reclamaram. Vendo-se que aquele sentimento monárquico próprio do brasileiro, próprio da origem, estava fazendo com que a ideia florescesse, o que fizeram os golpistas? Eles adiantaram o plebiscito de 7 de setembro para o dia 21 de abril, sendo que toda a agenda dos príncipes ela já estava planejada para até setembro. Então, você tem uma campanha desse porte, um movimento que ficou mais de 100 anos calado, família exilada, não recebia renda do Estado, fazer uma disputa e crescer, isso é muita coisa. E sem ter internet. Hoje a gente tem internet. Por exemplo, a gente já tem aqui um grupo razoável de pessoas que está vendo a gente, prestando atenção, e não sabe nem o que está se falando na Rede Globo. Nada contra a Globo, tá, gente? A Globo foi só um exemplo. Então, hoje a gente consegue bypassar esse silêncio da mídia. Então, você tinha uma mídia que alfinetava os monarquistas, que já tinha aquele marxismo cultural entranhado, não tinha dinheiro, o príncipe não podia ter a televisão, ainda adiantaram a porra toda. E mesmo assim a gente ainda conseguiu 13%. Foi muita coisa. E aí o que acontece? Aí alguém perguntou lá atrás, acho que um grupo da Juventude Monarca, aí, alguma coisa assim, perguntou o que falta para o movimento monarquista avançar. E aí eu vou dar a minha opinião, tá? Eu me declaro monarquista, mas não sou militante da causa. Sempre que eu posso eu falo, mas eu confesso que eu nunca participei de nenhuma reunião, nunca consegui ir a nenhuma conferência, nada do tipo. Por diversas questões, por falta de tempo, por ficar sabendo em cima da hora, porque a escala não deixa, uma série de situações. Mas a impressão que eu tenho é que muitos monarquistas eles são saudosistas demais com o que foi a monarquia no período de Dom Pedro II, que para mim foi o melhor período monárquico para a gente pegar como exemplo, é o período de Dom Pedro II. Não vou nem tanto em Dom João VI e Dom Pedro I. Eu acho que Dom Pedro II foi o brasileiro nato. Ele literalmente tentou transformar o Brasil numa nova Europa. Eu não, pelo que eu li, pelo menos, não vi tão preocupado com as questões do que estava acontecendo com os parentes dele lá fora. Ele estava preocupado com o Brasil. E você não vai ver nos livros de história nenhum movimento popular que quisesse saída de Dom Pedro II. Isso é fato. Né? Nem a historiografia tradicional que critica o movimento monárquico consegue falar mal de Dom Pedro II. E aí eu vejo a galera muito defensora aguerrida de Dom Pedro II, mas esquecendo um pouquinho mais de divulgar as nossas ideias, a causa monarquista, e divulgar assim, de uma maneira mais lúdica, mais suave. Por que eu reclamei com você no início do vídeo? Cara, a galera monarquista estuda muito, muito regrada e tal. E aí vocês acabam que na hora de falar, tudo é aula. Tudo para o monarquista vira uma aula, tudo vira uma palestra. E a galera precisa, às vezes, de um discurso mais simples, um discurso mais direto, entendeu? E fora isso, quando não é essa questão do discurso muito pesado, digamos assim, muito aprofundado, eu vejo uma galera... Você acha? Oi? Não entendi. Você acha que é um discurso assim, muito aprofundado demais? Isso, por diversas vezes. E quando não é um discurso muito aprofundado, eu estava num grupo de monarquistas
e os caras estavam discutindo quem deveria ser a namorada de Dom Rafael. Dom Rafael, para quem não sabe, é o terceiro na linha de sucessão da linha real, não é isso? Quarto, é o quarto. Quarto na linha de sucessão. E aí o pessoal discutindo com qual princesa ele devia se casar. Ah, valha-me Deus, irmão, pelo amor de Deus. Vamos parar. Grupo de fofoca de namorico da família real. Vamos focar nas necessidades imediatas, que é divulgar o movimento, que é consolidar uma base para a gente conseguir puxar um novo plebiscito ou coisa do tipo. Entendeu? Eu vejo o pessoal muito assim, aí, como é que eu posso dizer? Todo mundo se fecha no seu grupinho ali. Ah, você é monarquista? Legal, também sou. Vamos conversar, esquece o resto que é republicano ali, não vamos mais falar com eles. Essa, pelo menos, é a impressão que eu tenho do movimento monarquista. E acabo que eu acho que tá difícil da gente ir para frente por falta dessa abertura de diálogo. Eu penso discretamente diferente de você, né? Eu acho que o movimento ele está crescendo muito, ele já está avançando, o que não significa que não tenha mais para ser avançado, mas eu acho que muito já avançou. Por exemplo, a gente já conseguiu colocar no Senado a quinta ideia legislativa mais votada do Brasil na época. Isso é muita coisa. Enquetes de repórteres famosos, como Joyce Hasselman, Mariana Godoy, a gente já conseguiu ganhar também. E cada vez mais a gente ganha espaço na mídia. Inclusive, no último 15 de novembro, o que mais se falou foi monarquia. Até a gente lançou o slogan: no dia do golpe, quem aparece é a monarquia, alguma coisa do gênero. Então eu vejo o seguinte, a gente está crescendo muito. E nesse aprendizado, o que eu posso tirar é o seguinte, é que mais monarquistas têm que se mostrar monarquistas, mesmo os que não sejam ativistas da causa. Você não precisa ser ativista da causa monárquica para ser monarquista. Para ser monarquista, basta você entender que a divisão de poder é melhor do que a concentração de poder. Ponto. Você entendeu isso? Você é monarquista. Então, eu acho que a gente primeiro tem que se mostrar mais. Segundo, eu acho que a gente também tem que ter um pouco de caridade com o momento de cada um, né? Tem grupo de monarquistas que as pessoas adoram falar. Tem aquele aspecto meio da fofoca da realeza britânica. Assim, caridade, paciência e oração. Não é realmente o que eu gosto. Eu acho que isso não agrega muito, mas ter caridade. E uma ciência que eu acho que as pessoas poderiam estudar mais dentro do movimento monárquico, que isso vai ajudar a entender muita coisa dos mecanismos de ativismo, é a programação neurolinguística. Quem tiver oportunidade, eu palestro sobre isso, sobre programação neurolinguística. Eu acho que isso abre muita cabeça para a gente conseguir ver o quanto a gente já cresceu, porque há uma tendência do ser humano, sabe aquela coisa, a grama do vizinho é sempre mais verde? Isso realmente existe, a gente subestima muito. Na verdade, a gente é um movimento que cresce muito. Eu me arrisco a dizer que somos o movimento que mais cresce no Brasil, porque a gente não cresce atrelado a um partido, nós temos uma diversidade imensa de pessoas, então a gente está em todos os lados, e temos uma casa imperial que nos representa muito bem. Sim. E assim, Rodrigo, a gente está se encaminhando para o final dessa live. Eu gostei muito do nosso papo, tá? Galera, sigam o Rodrigo, sigam a Confebras, quem se interessou pelo assunto, quem pegou no final, eu vou disponibilizar essa live aqui, tanto no IGTV quanto no meu canal no YouTube, beleza? Eu tenho um canal no YouTube, gente, vamos seguir, eu tenho 10.500 seguidores aqui, não cheguei a 1.000 lá no YouTube. Estou muito chateado com vocês, mas como eu digo, sempre eu tenho bom coração. E assim, galera, foi um prazerzão estar com vocês, conversar. Rodrigo, muito obrigado pela presença, meu irmão. Quiser fazer qualquer consideração final aí, fique à vontade, que ainda não abriu o reloginho. Eu não tenho certeza se a gente começou 8h10, 8h15. Você pode clicar em cima ali, aquele no ao vivo, clica no ao vivo, que aí aparece os minutos. A gente tem 1 minuto, beleza, a gente tem 1 minuto, dá para falar muito ainda, dá para falar muito. 1 minuto. Miquel, quero agradecer demais, não sei se o convidado está à altura aí do host, porque não sei se eu estou à altura aí, porque não sei se ficou uma live assim, muito pesada, não sei se eu coloquei termo muito técnico, se eu tiver colocado, eu peço desculpa, vou tentar melhorar da próxima vez, vou tentar trazer mais elementos mais práticos, mas é isso aí, galera, vamos monarquizar, vamos mostrar que o impossível não existe na história. Com certeza. Então, galera,
Muito obrigado pela presença de todos. Estamos encerrando. Sigam aí o Rodrigo novamente, vou pedir, sigam o Rodrigo, sigam a Confebras e a gente vai falar mais sobre monarquia, seja na live, seja nos vídeos que eu faço, e tamo junto. Até a próxima. Valeu! Valeu, obrigado.